RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral. Vocês já me conhecem, eu sou Érica Estocco, diretora de comunicação do RIB e apresentadora do RIBcast, que é o nosso podcast de assuntos registrais. Nós já falamos sobre organizar o patrimônio de uma família em vida, ou com doação prévia, ou depois na organização da herança. Já falamos de realizar sonhos, comentamos sobre transformar o seu imóvel em crédito, mas tem um assunto que permeia todos esses temas, que é o pagamento do imposto que envolve a realização dessas ações. Seja comprando um imóvel, que com certeza quando a gente realiza a compra de um imóvel, realiza um sonho e você paga o ITBI, de certa forma até feliz porque está realizando esse sonho, ou doando um bem, você vai passar pelo tema que às vezes pesa para cada um de nós, que é o pagamento dos impostos. Mas falar em pesar, tudo fica mais leve quando a gente conhece o tema e se organiza para isso. Por isso que o tema de hoje é venda, doação ou herança, quais impostos você paga ao transferir um imóvel? Para debater o tema de hoje, como sempre, temos duas presenças ilustres no nosso RIBcast. Dr. Amadeu Mendonça, que é advogado patrimonial de negócios imobiliários, que atua especialmente na estruturação de operações imobiliárias e na perpetuação do patrimônio familiar. Em 2019, fundou o Tisei Mendonças Advogados Associados com atuação nacional. Exerceu o cargo de gerente geral jurídico na Pernambuco Participações e Investimentos S.A., antiga Coab, sociedade de economia mista estadual responsável pela regularização fundiária e imobiliária dos bens do Estado e pela gestão de seu acervo imobiliário. É pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal do Pernambuco, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco, além de integrar o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. Participante da Comissão de Societário e Mercado de Capitais, professor de Direito Imobiliário em cursos de pós-graduação e MBA, escreveu os livros O Corretor de Sucesso e a Segurança na Venda de Imóveis, Procedimento da Locação de Imóveis e Locação de Imóveis Simplificada. Que currículo incrível, Amadeu! Seja muito bem-vindo a esse nosso episódio do RIBcast. Obrigado pelo convite, Érica. Obrigado pela participação aqui no RIBcast, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir tratar de um tema que vai engrandecer muito a população que nos assiste e vai tirar muitas dúvidas aí que eles possam ter. Muito obrigada, Amadeu. E um profissional que é conhecido de todos nós na comunidade registral, o Dr. Herance. Antônio Herance Filho, que é advogado, especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Direito Constitucional e de Contratos pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo e Direito Registral Imobiliário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação, inclusive da PUC Minas Virtual, coautor do livro Escrituras Públicas, Separação, Divórcio, Inventário e Partilha Consensuais, Análise Civil, Processual Civil, Tributária e Notarial, editado pela RT, e autor de vários artigos publicados em periódicos destinados a notários e registradores. É sócio fundador do INR, Publicações, Consultoria Jurídica e Contabilidade Especializada em Cartórios e, por fim, o Herance é quem tira muitas dúvidas de nós registradores e notários, não é não, doutor Herance? Muito bem-vindo ao nosso episódio do RIBcast. Érica, eu que agradeço profundamente o convite. Estar com vocês é sempre muito prazeroso, é uma renovada alegria. E hoje tenho a grata satisfação de estar ao lado do professor Amadeu, com quem discutiremos aqui alguns pontos que me parecem importantes.
não só para os registradores imobiliários ou para os titulares, de um modo geral, das serventias do extrajudicial, como para a população. Aquele que tiver dúvida a respeito do que vamos tratar aqui, me parece que vai conseguir compreender um tanto melhor esse tipo de assunto. Muito obrigado pelo convite e vamos fazer desse encontro algo bastante agradável, com toda certeza. Muito obrigado, Erance. Para iniciar este debate deste episódio e tornar mais leve esse tema sobre impostos, Amadeu, para a gente começar, quando a gente fala em tributação na transmissão de imóveis, o que isso realmente significa na prática? Quais são os principais tributos envolvidos numa venda, numa doação ou herança? Ou melhor, o que é que eu tenho que pagar de imposto para o Estado, Amadeu, na venda, na doação ou na transmissão da herança? Pois é, Érica, esse é um tema que acaba gerando calafrios em muita gente. As pessoas gostam de comprar imóveis, realizar o sonho, de fazer doações, mas quando chega o momento de pagar imposto, surge aquela dúvida, surge aquela ansiedade, justamente por não entender muitas vezes como é que funciona. Então o primeiro passo, Érica, é a gente separar o que é transmissão onerosa e transmissão gratuita. O que é isso? A transmissão onerosa é aquela que tem uma contrapartida pela entrega do bem. Uma compra e venda é a mais comum, por exemplo. Uma transmissão gratuita é aquela que quem está passando o bem não tem uma contrapartida pecuniária de volta ou não tem uma contrapartida equivalente, uma doação. Então, nas transmissões onerosas incidem basicamente 2 tributos. O primeiro deles é o ITBI, que é pago pelo comprador. O ITBI é um imposto de transmissão sobre bens imóveis. Então, quando você compra o imóvel, realiza o seu sonho ou faz seu investimento, você tem que pagar esse tributo para receber o imóvel. E o fato gerador desse tributo, que é o que gera o tributo, é justamente essa compra de imóvel. E o que acontece muito é que as pessoas ficarem na dúvida qual a base de cálculo daquele tributo. Se é o valor da prefeitura, se é o valor da compra e venda. Então isso já foi tratado pelo STJ, que determinou que a base de cálculo é o valor de mercado. É o valor que é efetivamente pago naquela transação, desde que haja comprovação que aquele é o valor de mercado. É de competência municipal. Quando a gente está falando do imposto pago pelo vendedor do imóvel, a gente está falando do imposto de renda sobre o ganho de capital. Não só quem compra o imóvel tem que pagar tributo, quem vende também. E esse imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é calculado sobre um lucro obtido com essa operação, que é a diferença entre o valor da venda e o valor da compra. Sobre esse lucro vai incidir o imposto de renda, que é com alíquota de 15% a 22,5%. E para quem faz a transmissão a título gratuito, que é aquela sem contrapartida, geralmente acontecendo em doações de imóveis, de cotas, ou a mais comum, que é a sucessão causa-morte, vai ter que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, que ele incide justamente quando há a passagem de bens, seja no inventário ali na sucessão, ou seja pela doação. E esse tributo ele é de 8% até 8%, a depender do Estado, já que atualmente é permitido que o Estado determine uma alíquota fixa ou uma alíquota progressiva. A reforma tributária trouxe algumas mudanças e vai obrigar a progressividade desse tributo, mas hoje alguns estados podem optar por manter aquela alíquota fixa. Então são esses os principais tributos incidentes na compra e venda, na doação e na sucessão imobiliária. Ou seja, em síntese, se eu vou vender um imóvel, Amadeu ITBI, vou procurar o município. Exatamente. Se eu vou doar um imóvel para um filho, um sobrinho, alguém que eu tenho um certo carinho ou quero realmente doar, ITCMD. Se um pai ou uma mãe falece, deixa bens, ITCMD, porque não existe a contraprestação. Mas, de todos os modos, quem for vender o seu imóvel, possivelmente poderá pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. É isso. Exatamente. Então, já temos um norte para quem está nos ouvindo. ITBI, ITCMD, imposto de renda. Resta saber qual porta que você vai abrir. É isso. Exatamente, Érica. Só frisando que o ITBI é municipal, você deve procurar o município. O ITCMD é estadual, então você deve procurar o estado. E o imposto de renda é federal, que é com a União. Perfeito. Erance, muita gente tem dúvidas sobre imposto de renda.
na venda de imóveis? Vou confessar que essa dúvida também é minha. Afinal, o que é esse tal de ganho de capital? Quando ele é cobrado? E se tem alguma situação em que a pessoa pode ser isenta? Antes de tudo, vale considerar que o imposto de renda sobre ganhos de capital, ele incide não só na ocorrência de operações entre pessoas vivas. O espólio da pessoa falecida também pode ser sujeito passivo desse tributo. Explico melhor. O ganho de capital, já bem disse o professor Amadeu, equivale ao lucro que o alienante, o transmitente do bem ou do direito, aufere com a operação. Então, na medida em que eu, transmitindo um bem que estava no meu patrimônio, o faça por um valor que supere aquele considerado pela legislação como custo de aquisição, eu estarei sujeito ao pagamento do imposto de renda, que também, já bem pontuou o professor Amadeu, incide mediante a aplicação da alíquota que varia de 15% a 22,5%. Na grande maioria dos casos, em razão do valor desse ganho, a alíquota será de 15%. Então, o ganho no conceito trazido pela própria legislação tributária federal é a diferença positiva entre o valor da alienação e o custo de aquisição que possui o transmitente desse bem. Repito, o transmitente pode ser o espólio da pessoa falecida. Então, se o bem na declaração do transmitente estava por um determinado valor, esse, em regra, é considerado o custo de aquisição. Esse valor será retirado do valor de alienação, do valor pelo qual o bem é transmitido. E se restar uma diferença positiva, ou seja, se o valor de alienação restar maior do que o custo de aquisição, sobre ela, diferença positiva, incidirá a alíquota. Então, toda vez que alguém fizer lucro na alienação de bens e direitos, esse alguém estará sujeito ao pagamento do imposto de renda. Em tese e de início, essa é a ideia. O complemento da sua pergunta vai na direção das hipóteses em que o transmitente fica dispensado do pagamento do tributo. Toda vez que a legislação trata de excluir a incidência do tributo numa hipótese que não fosse a exclusão, o imposto incidiria, nós estamos diante do que chamamos mais comumente de isenção. Então, algumas situações garantem ao transmitente, apesar de ter feito lucro, ganho de capital, que ele fique isento do pagamento desse tributo. Na legislação do imposto de renda sobre ganhos de capital, até 2005, antes da edição da Lei 11.196, existiam hipóteses de isenção que não eram lá muito atrativas. Uma apenas chamava bastante atenção, que embora o valor esteja hoje muito defasado,
já há muito que reclama uma atualização, mas ainda está em vigor e ainda serve a alguns transmitentes. Quando se aliena um bem que é o único imóvel do patrimônio e que o alienante não tenha participado de uma alienação nos últimos 5 anos e a alienação ora realizada não ultrapassar o valor de 440 mil, ainda que faça ganho de capital, ainda que tenha lucro com essa operação, ele estará dispensado do dever de pagar o imposto. Em 2005, nasce ou surge com a conversão em lei de uma medida provisória que tramitava sob um número e depois acabou encampada por outra, mas recebeu carinhosamente o nome de MP do Bem, Medida Provisória do Bem, trouxe uma hipótese de isenção e fatores de redução da base de cálculo que tornou, a meu ver, essa legislação tributária ou essa disciplina tributária a que mais respeita a figura do contribuinte. Até 2005, nós tínhamos muitos problemas com a apuração desse tributo, porque o valor conhecido como custo de aquisição, com o passar do tempo, ele vai ficando muito defasado, porque não se pode atualizá-lo. Do ponto de vista monetário, não se aplica qualquer tipo de atualização. O que não se confunde com a possibilidade de incorporar ao custo de aquisição valores novos, como gastos com benfeitorias, etc. Mas a atualização é vedada. Em 2005, quando surge a nova lei, permanece a impossibilidade de atualização, mas o valor da alienação é que pode sofrer redução em razão do tempo que aquele bem está no patrimônio do alienante. Então, se a gente não pode elevar o custo, atualizar o custo, agora ou a partir de 2005, a gente pode reduzir o valor da alienação. E isso produz lá efeitos bastante interessantes. Mas o melhor dessa nova disciplina, que do ponto de vista administrativo está na Instrução Normativa 599, é a nova hipótese de isenção que antes não existia. Quando alguém vende um imóvel residencial e com o produto da venda, em 180 dias, compra um outro ou até outros imóveis residenciais localizados no país, e óbvio em seu próprio nome, ele passa a ter o direito de não pagar o imposto pelo lucro que aufere. Explicando um pouquinho mais detalhadamente, o indivíduo aliena um imóvel ou alguns imóveis residenciais, importante, tem de ter natureza residencial, e com o produto da venda ou das vendas, ele compra imóvel ou imóveis residenciais, observando um prazo máximo de 180 dias. Se vendeu mais de um imóvel residencial, esse prazo passa a fluir, passa a ser contado a partir da venda do primeiro desses imóveis. E aí, com o produto, com a arrecadação dessas vendas, ele adquire outros bens, também imóveis,
e caso tenha auferido ganho de capital, estará isento desse pagamento. Isso veio para otimizar, inclusive, o mercado imobiliário à época, sobretudo por aquele que pretendia dar um passinho maior na obtenção de um imóvel mais adequado para que com a sua família pudesse viver. Então, normalmente é assim, o indivíduo vende um imóvel por 100 e adquire um por 120. Então, se ele usou todo o 100 para comprar esse imóvel novo, ele está isento do dever de pagar imposto sobre a venda do imóvel de 100, ainda que tenha feito ganho de capital. Essa, para mim, é a mais interessante hipótese de isenção, que, inclusive, não pode ser repetida num período de 5 anos. Aquele que fruir essa hipótese de isenção terá de aguardar 5 anos para poder fazer isso de novo. Acho essa uma hipótese muito interessante. Muito esclarecedor, Herance. Mas eu queria te devolver uma pergunta do que você trouxe. Esse custo de aquisição, quando a pessoa vai vender o imóvel, esse custo de aquisição, se eu entendi direito, é aquele valor que está lá constando no registro da aquisição do seu imóvel na matrícula. É esse valor que eu vou diminuir do custo do valor que eu estou vendendo o imóvel agora. É isso. Esse custo de aquisição ele não sofre nenhuma correção, exceto se tiver benfeitorias ou tiver tido custos com a manutenção desse imóvel. Eu entendi direito? Dá para dizer que sim. Eu só seria um pouco rigoroso no sentido de dizer que o custo de aquisição, a partir de 1º de janeiro de 1996, é aquele valor que consta na declaração do alienante. A partir daquela data, né, o bem pode ter entrado no patrimônio dele depois dessa data. Mas o que vale considerar é que os bens adquiridos antes dessa data receberam um tratamento adequado, que acho não oportuno entrar nesse mérito aqui, porque subtrairíamos um espaço valioso para outras informações, mas aquele que inaugurou o exercício de 1996 tem nos seus bens até então adquiridos um valor definido. Se esse bem não tiver recebido benfeitorias e não tiver sido objeto daquelas hipóteses trazidas pela Instrução Normativa número 84, será ele o considerado custo de aquisição. Então, se é esse valor que está na matrícula, sim, a tua observação está corretíssima. Se não é esse valor que está na matrícula do imóvel, há que se verificar se o que está na declaração é o correto. Estando correto, é ele que vai ser assim tomado para o cômputo do imposto. Excelente. Agora ficou muito claro para nós de onde podemos enxergar este valor para fazer essa diminuição. Amadeu, pensando na prática, como que o cidadão pode saber se ele está devendo algum imposto ao vender, na doação ou quando ele herda o imóvel? Existe algum passo a passo para isso? Lógico, ele vai procurar, na grande maioria das vezes, um profissional que possa orientar, né? Mas se ele está aqui ouvindo o nosso Ribcast, está vendo, está assistindo a gente através do YouTube, o que ele pode fazer de imediato para elucidar e tirar essa dúvida dele? Onde eu vou e quem eu procuro para saber se tem algum imposto que eu esteja devendo? O primeiro passo, Érica, é que a pessoa que está comprando ou está herdando um imóvel tenha consciência da importância de fazer uma due diligence imobiliária,
que nada mais é do que uma auditoria naquela compra e venda. Então, nessa auditoria, vão ser mapeados todos os riscos inerentes àquela compra e venda, inclusive os débitos tributários, algum risco tributário que exista. Eu sei que muitas pessoas, talvez por adquirirem imóveis mais baratos, costumam pensar que essa due diligence é só para investidor. Mas eu costumo dizer aqui no escritório que é até mais importante para quem está comprando a casa própria. Porque na maioria das famílias brasileiras, só se adquire um imóvel, e o imóvel é a principal transação que essa família faz na vida. Então é um momento que não pode errar. E para evitar errar, eu digo que existem pelo menos 4 documentos que são obrigatórios, considerando que o imóvel é urbano. O primeiro deles é a certidão de inteiro teor e ônus. O segundo é a certidão negativa de débitos tributários, referente ao IPTU. O terceiro documento é a certidão negativa de débitos condominiais. E o quarto documento é a certidão de ações reais e repersecutórias, que pode ser obtido no Tribunal de Justiça do estado em que o imóvel está localizado. Na certidão de inteiro teor, a pessoa vai identificar quem é o real proprietário, se é aquela pessoa que está vendendo. Isso é muito importante porque a gente tem visto aumentar a quantidade de tentativas de golpes, de falso proprietário, falso corretor. Então é fundamental que se verifique se o proprietário realmente é quem está vendendo. Vai verificar também todas as transações anteriores a essa que está sendo feita. Então é possível que ele identifique alguma nulidade, veja se tem alguma transação irregular, veja se tem algum problema ali que possa inviabilizar a compra e venda. Porque é importante também que ele entenda que se houver na cadeia sucessória do imóvel, nas transações anteriores, alguma nula, isso vai impactar todas as posteriores. Então é importante ter esse cuidado. E caso a pessoa que está comprando não tenha essa lente tão acurada para entender a certidão de matrícula, é importante que ele consulte um profissional especializado, que ele converse com o registrador e tente entender ali aquela situação de fato. A certidão negativa de IPTU, ela tem uma grande importância porque esse é o principal débito tributário do imóvel. E por ele ser de natureza próprio terreno, que acompanha o imóvel, então o real devedor daquele imposto, se é que a gente pode simplificar para tornar mais fácil o entendimento, é o imóvel. Então, se você comprar um imóvel que tem dívida de IPTU, você vai herdar essa dívida. Por isso que você tem que identificar antes se existe ou não dívida para poder negociar com quem está vendendo, seja o pagamento e o abatimento do valor pago ou negociar para que ele faça o pagamento direto. Porque caso não, você vai herdar essa dívida. É muito comum que as pessoas acabem não atentando para isso e no cartório, por inadvertência mesmo, acabem dispensando a apresentação das certidões no momento de lavrar a escritura e compram o imóvel com essa dívida. Eu mesmo já vi diversos casos, inclusive de o comprador assumir dívidas de centenas de milhares de reais, justamente por não ter tomado esse cuidado, que é um cuidado básico e que deve ser tomado. O outro documento que deve ser analisado também com muito cuidado é justamente a certidão negativa de débitos condominiais. Esse documento, o comprador pode obter diretamente com o síndico ou com o condomínio em que o imóvel estiver localizado, se for um imóvel de condomínio, e pelo mesmo motivo do IPTU. O débito de natureza condominial, ele é próprio terreno, então ele pode gerar a penhora do imóvel e, posteriormente, o leilão desse imóvel, ainda que seja bem de família. Então, se você comprar um imóvel com esse débito, você também vai herdar o débito e vai ser corresponsável, vai ser responsável por ele. Você até tem o direito de conseguir a restituição, a indenização do antigo proprietário. Mas, ainda assim, é uma dor de cabeça que você pode evitar caso tenha esse cuidado inicial. E o último documento é a certidão de ações reais e repersecutórias, em que você vai identificar se existe alguma ação de natureza real daquele imóvel. Você não vai comprar um imóvel que está sendo objeto de uma ação de uso capião. Então é nessa certidão que você vai identificar se existe uso capião, se existe reintegração de posse, se existe alguma ação que envolva a propriedade daquele imóvel, alguma ação judicial que possa inviabilizar a transmissão desse imóvel. Eu diria, Érica, que esses 4 são os principais documentos que a pessoa que está comprando o imóvel deve analisar. É claro que existe uma lista muito maior, mas com esses 4 já vai ser possível identificar, acredito que quase que a totalidade dos riscos inerentes àquela compra e venda. E é importante também que se você comprar um imóvel desse, com essas peculiaridades e assumir o débito, você pode até ter direito à restituição. Você pode comprar um imóvel que teve uma venda anterior anulada e com isso a sua também foi anulada e você pode até ter o direito de cobrar a indenização, cobrar a restituição de quem lhe vendeu.
Só que é comum também no Brasil que você consiga até uma sentença lhe garantindo esse direito, mas quando você vai executar essa sentença, o vendedor não tem o dinheiro. Então muitas vezes acontece de a pessoa ficar sem o imóvel e sem o dinheiro, porque embora exista uma sentença garantindo o exercício desse direito, mas na prática o exercício acaba inócuo, já que a pessoa que vendeu, por estar com problema financeiro, por ter praticado alguma conduta ilícita, acaba que também não tem o dinheiro para lhe restituir. E é aí que muita gente que compra o imóvel para moradia acaba numa situação bem delicada, porque recuperar esse trauma, recuperar esse valor perdido acaba sendo difícil. Sim, agora a gente costuma dizer o comprador providenciará essas certidões, mas o comprador também pode pedir para o vendedor, por exemplo, olha, eu gostaria que você apresentasse as certidões para que eu analise se tem algum débito, né? E daí, para ser bem sintético, vai até a prefeitura, pega a certidão negativa do IPTU ou facilita, procura o site da sua prefeitura, porque grande parte das prefeituras possuem um endereço eletrônico para essa busca, né? Busca a certidão de débitos estaduais, de débitos federais, vê se o imóvel é de um condomínio ou não, e se ele for rural, Amadeu, você entende que basta a negativa do ITR, por exemplo? Nesse caso, Eric, eu recomendo que ele verifique a inscrição do imóvel no INCRA, verifique o CCIR, veja se de fato no registro da União consta aquele tamanho de imóvel, porque é comum nesses imóveis rurais que exista uma área na prática, mas no registro a área é bem inferior. Então, quando a gente trata de imóvel rural, eu diria até que a quantidade de documentos é bem maior. Vai precisar analisar o CAR, vai precisar analisar o CCIR, consulta o INCRA, consulta a União para verificar se tem débito de ITR. Esses documentos, Érica, como você pontuou muito bem, podem ser fornecidos pelo vendedor, mas muitas vezes até o próprio vendedor não sabe como obter. Apesar da simplicidade de um IPTU, a maioria dos municípios, de fato, no site você consegue encontrar, mas ainda assim, como é algo que vai impactar muito mais a vida do comprador, a responsabilidade pode ser atribuída ao vendedor, sim, mas eu acho que o comprador, também deve adotar toda a diligência necessária. Com certeza, ótimas informações. Herance, a doação de um imóvel, que parece algo tão simples entre familiares, também tem implicações tributárias importantes, né? O que o cidadão precisa saber sobre o ITCMD nesse tipo de transmissão? Realmente, Érica, as operações decorrentes da chamada liberalidade ou do desejo de alguém que é considerado proprietário de um bem, de transmitir esse bem por ato de liberalidade, por doação, é algo que é cada vez mais comum. Então, doações entre pais e filhos, doações com finalidades outras, são realmente muito comuns atualmente. E o que me parece importante que as pessoas saibam é que, como regra, o contribuinte do imposto que incide sobre esse ato de liberalidade ou sobre esse tipo de doação é um imposto que sujeita aquele que recebe. Diferente daquilo que estávamos discutindo e que também foi pontuado pelo professor Amadeu, quem paga o imposto de renda é a pessoa que faz o ganho. É a pessoa que aliena, que transmite a propriedade. No caso do ITCMD, incidente sobre a doação, a situação é um tanto diferente, porque eu dou o imóvel para o meu filho e ele recebe o bem e o dever de recolher o tributo sobre o incidente sobre o valor desse bem. Como trata-se de um tributo estadual, né, que é disciplinado pela lei
específica de cada um dos 26 estados brasileiros e também do Distrito Federal, há que se verificar como essa incidência se dá. Se a gente pensa, por exemplo, no estado de São Paulo, onde eu estou, há inclusive um limite considerado isencional, ou seja, quando eu dou um bem até determinado valor, que não é lá muito grande, mas que acaba salvando muitas situações no dia a dia, não ultrapassado esse valor, a doação está isenta. Então, é a hipótese em que o indivíduo recebe o bem e não se obriga ao pagamento do tributo. Atualmente, no estado de São Paulo, a alíquota em vigor ainda é de 4%, mas por conta da emenda constitucional 132, que aprovou a reforma tributária, já há disposição no sentido de que se respeite a progressividade de alíquotas. E aqui mesmo, no estado de São Paulo, tramita um projeto de lei, salvo engano meu, 409 de 2025, que trata dessa progressividade. Então, a tendência é até que o imposto por aqui diminua um pouquinho, porque se antes era 4%, agora será de 1 a 4%. Então, os valores que antes se sujeitavam à alíquota de 4%, a partir da vigência dessa futura nova lei, teremos alíquota de 1, de 2 e de 3%, né? Diferente do que acontecia até agora. Mas o importante é que as pessoas, as partes, compreendam que a doação, embora não haja pagamento, não haja a contrapartida, trata-se de uma operação sujeita a um importante imposto, que por enquanto aqui em São Paulo é de 4%. No Rio Grande do Sul já vigora há muito tempo a progressividade, salvo engano, de 1 até 8%. É uma transmissão que tecnicamente a gente acaba considerando como um presente, porque você está recebendo sem um custo, mas é necessário ponderar que haverá um gasto com esse imposto e é necessário se organizar para esse pagamento. Não é tão bom quando a gente ganha um presente, principalmente numa doação, né, de um pai, de um tio, ou mesmo de um filho para uma mãe, mas é necessário lembrar que há um imposto a pagar e você tem que se organizar para isso, né? No caso da compra e venda, Amadeu, nós temos o ITBI, que tem muita confusão quando ele é devido e quando não é. Você vai lá, junta o seu dinheirinho para comprar aquele seu imóvel e tem os 400 mil, 200 mil, 500 mil certinho na conta, né? Entreguei para o dinheiro para o vendedor, vem o imposto a pagar na hora de fazer a escritura pública, por exemplo. E aí, Amadeu, quando que é devido o ITBI e quando não é? Já puxando ali a sardinha para as holdings familiares, que está todo mundo interessado em fazer holding, achando, né, que vai também escapar do imposto. Conta pra gente a realidade do ITBI. Pois é, Érica, o ITBI é um imposto, eu acredito que dos impostos incidentes sobre a transmissão imobiliária, eu acredito que seja o mais polêmico, seja o mais controverso. E vez ou outra chega o STF, chega o STJ, que acaba compilando as teses repetitivas e acaba trazendo um entendimento único. O mais famoso, eu acredito que seja o tema 1113 do STJ, que definiu a questão da base de cálculo. Antes era muito comum que as prefeituras arbitrassem, através de avaliação do imóvel interna, ou de um valor pré-estabelecido por metro quadrado, quanto seria aquele valor. Então, se a pessoa comprou um imóvel por 500 mil, era comum a prefeitura avaliar um valor discrepante e muitas vezes superior. Então, avaliava em 600 mil
e aplicava a alíquota do ITBI àquele valor. Então isso aí acabou levando a muita judicialização, e aí o STJ, no tema 1113, acabou definindo que o valor venal a ser considerado para a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado que corresponde ao valor declarado ali pelo comprador. Esse valor goza de presunção de veracidade, e caso a prefeitura mostre que está muito discrepante e que constitui uma simulação, deve abrir um procedimento interno e comprovar que aquele valor está discrepante. Mas, não fazendo dessa forma, há que se atentar para a presunção de veracidade do valor declarado, que geralmente vai corresponder à realidade de mercado. Esse julgamento do 1113 ele está vigente desde 2022. Então, era para os municípios seguirem essa regra, embora hoje muitos ainda descumpram. A reforma tributária, Érica, vai trazer aqui uma modificação que talvez impacte esse tema 1113, já que vai ser possível que os municípios estabeleçam um valor interno daquele imóvel. Então, vai ser permitido que, por metodologia própria, o município acabe valorando cada um dos imóveis a depender da área. Eu acredito que isso vai ser discutido posteriormente no STJ e até no STF, para se chegar a um denominador final, se o tema 1113 persiste ou se de fato ele vai ter que ser deixado de lado. Outro tema, agora puxando para a parte da holding familiar, holding patrimonial, um tema que gera muita discussão é a questão da imunidade do ITBI na integralização do imóvel. Quando a gente analisa o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, que fala sobre o ITBI, textualmente a gente verifica que existem duas hipóteses de imunidade. A primeira delas é a imunidade para a integralização de imóveis, que o inciso ele traz que não incide o ITBI na integralização de bens ao capital social da empresa, nem no caso de fusão, cisão, incorporação ou extinção da empresa, desde que a atividade preponderante não seja a atividade imobiliária. Então, se a gente considerar a interpretação textual, quando você integraliza o imóvel ao capital social da empresa, não incide, não é imune de ITBI, não vai haver incidência desse ITBI. Mas, se a empresa exercer atividade imobiliária, aí vai incidir a imunidade condicionada. Essa imunidade incondicionada, infelizmente, não tem sido muito aceita nos tribunais. A gente tem visto decisões favoráveis, tem aumentado a quantidade, mas ainda assim é algo muito incipiente e o que vigora na prática é essa imunidade condicionada. E como funciona a imunidade condicionada? Basicamente, o fator que vai definir se a empresa é imobiliária ou não é a receita. Se mais da metade da receita for proveniente de renda imobiliária, ou seja, compra e venda, locação, a empresa vai ser imobiliária e não vai fazer jus à imunidade condicionada, vai ter que pagar o ITBI. Caso menos da metade da renda da empresa seja de fontes imobiliárias e mais da metade seja de outra fonte, como consultoria, prestação de serviço, o que quer que seja, nesse caso a empresa vai conseguir a imunidade do ITBI e não vai precisar pagar. Só que para verificar isso vai precisar passar por um período de quarentena. Nas empresas novas, com menos de 2 anos, esse período de quarentena vai ser de 3 anos a contar da integralização do imóvel. Então, nesse período de 3 anos, a prefeitura vai avaliar o balanço da empresa e vai destrinchar as receitas. Se for maioria imobiliária, vai pagar o ITBI, só que com multa, juros e correção monetária. Se confirmar que a receita foi menos da metade imobiliária, vai confirmar o ITBI, vai confirmar a imunidade do ITBI e não vai precisar pagar. Caso a empresa já tenha mais de 2 anos de exercício, de atividade, o que vai ser analisado são os 2 anos anteriores à integralização do imóvel e os 2 anos posteriores. Se nesse período houver essa questão da receita que eu acabei de mencionar, então vai ser confirmada ou não a imunidade do ITBI. Apesar de ter essas duas situações de imunidade do ITBI, mas como eu mencionei também, o que a gente tem visto é que na prática tem imperado essa imunidade condicionada. Claro que há a possibilidade de mudar, eu acredito que futuramente o STF vai enfrentar novamente essa questão, porque é algo que tem sido corriqueiro na judicialização, mas não adianta a pessoa achar que vai ter imunidade incondicionada garantida. Não quer dizer que vai acontecer, pode, mas não quer dizer que vai, então é importante que se prepare para isso. E outro tema que gera bastante controvérsia e que chegou no STF é justamente sobre a base de cálculo do valor de integralização do bem imóvel. Então, é comum
que a pessoa, quando compra o imóvel, o professor Herans tratou disso, é a obrigatoriedade do comprador declarar no imposto de renda a aquisição daquele imóvel no valor que adquiriu. Então, e não tem a permissão, como o professor Herans pontuou também, de atualizar esse valor. Deve ficar o mesmo valor do momento que você adquiriu, salvo com raras exceções. Então, se você comprou um imóvel há 10, 20 anos, é claro que ele vale bem menos antes do que vale hoje. Você comprou por 200 mil, mas hoje vale 1 milhão. As prefeituras, quando há a integralização do imóvel capital social da empresa, estão calculando o ITBI sobre esse 1 milhão, que é o valor atualizado, o valor presente, quando a lei permite que a pessoa integralize pelo valor histórico. E aí essa discussão chegou no STF. Qual a base de cálculo do ITBI? O valor integralizado, que é o valor que está no imposto de renda, ou o valor presente? E aí o STF, no tema 796, definiu que a base de cálculo do ITBI é o valor efetivamente integralizado. Então, se está no seu imposto de renda por 200 mil e você integralizou por 200 mil, vai pagar ITBI em cima dos 200 mil. Caso você opte, que é uma faculdade do proprietário, caso ele opte por fazer a integralização pelo valor presente, o valor de mercado, aí sim, ele vai pagar o ITBI sobre o valor presente, só que ainda tem um agravante. Ele vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital por essa diferença. E é por isso que na prática é pouco comum, para não dizer muito raro, que as pessoas acabem integralizando pelo valor presente. A maioria acaba integralizando pelo valor que está no imposto de renda. Então eu acredito que no ITBI são esses 3 pontos, seja na compra e venda ou seja na integralização, os que mais geram polêmica, controvérsia e dúvidas nas pessoas. Excelente, Amadeu. Que explicação brilhante em pensar que, né, a gente está falando aqui de venda de imóvel, de doação, de realização de sonho, mas falando do imóvel como crédito, se você quer utilizá-lo, por exemplo, para empreender e levar esse valor para dentro de uma pessoa jurídica, essa tua abordagem é essencial para pagar mais ou menos imposto, né, a depender do tipo de arranjo patrimonial que você faz com essa pessoa jurídica. Muito interessante. Herance, e se a pessoa vende o imóvel, mas não declara corretamente no imposto de renda? Aliás, vamos combinar? Você está lá domingo à noite assistindo televisão, de repente bate aquela dúvida, e se duvidar já vai ser 11 da noite, você não consegue mais falar com um amigo advogado, com um amigo tabelião, nem registrador, nem o contador, aí você já não dorme mais, né? Vendi o imóvel e não declarei corretamente o imposto de renda. O que acontece, Herance? Quais são os riscos legais e financeiros? Quais são as respostas que eu tenho para essa dúvida que provavelmente vai me dar insônia? Bom, antes de pensar nas consequências, há a necessidade de a gente considerar aqui o que seria não declarar corretamente. Tá? Eu diria que o status da chamada irregularidade pode decorrer de uma omissão, né? Então o indivíduo não declarou, não colocou o bem na sua declaração de bens e direitos. Tá? Essa omissão pode gerar um sem número de inconvenientes, mas a lei permite dar a faculdade ao contribuinte, quando percebe que errou numa informação qualquer na sua declaração, e isso segue igual para a declaração de bens e de direitos, o direito, ela faculta o direito de você retificar a sua declaração e corrigir. Então, não é para perder o sono, é para no dia seguinte, segunda-feira seguinte, você procurar quem possa lhe auxiliar e promover a chamada retificação da declaração. Se foi omissão, para inserir o bem; se foi uma declaração com base em informações que não correspondam à realidade, fazer a inserção daquilo que vier a ser necessário para que a realidade esteja expressa na declaração. Isso é importante, não para o momento presente, mas pensando no momento que, porventura, o indivíduo queira alienar o bem.
Porque aquilo que consta na declaração, a gente já viu isso na conversa anterior, aquilo que está na declaração vai servir ao cômputo, à apuração do imposto no momento da venda. Então é importante que na declaração esteja tudo de forma muito correta. Eu queria, antes de você passar a palavra novamente para o professor Amadeu, eu queria voltar à questão anterior para acrescentar um dado, uma informação que me parece oportuna. Não gostaria de encerrar a nossa conversa hoje deixando esse dado para trás. Quando a gente fala na doação, na importância da informação de que é o donatário, é a pessoa que recebe o bem, que é tida como sujeito passivo desse tributo, vale também considerar que a gente precisa olhar para a legislação competente, e é competente a legislação do Estado ou do Distrito Federal de situação do imóvel. Então, onde está o imóvel? Está no Rio Grande do Sul. Então, o ente político competente para tributar o ITCMD nessa operação é o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ver a legislação do ente político competente para verificar como é que se apura o ITCMD naquele determinado caso concreto. Por exemplo, uma doação de imóvel feita no estado de São Paulo carrega o dever do sujeito passivo, donatário, de olhar para o valor de mercado do bem. E a legislação, inclusive, auxilia aquele que tiver dificuldade para mensurar ou ter o valor de mercado do bem. A legislação paulista dá caminhos para que essa apuração seja feita. Por exemplo, um bem que está numa cidade como a cidade de São Paulo, que por aqui no município tem-se o chamado valor de referência, a lei bandeirante, a lei do ITCMD paulista, diz que é para tomar esse valor de referência como base de cálculo do ITCMD. Se o imóvel for rural, é para se tomar o valor da terra nua, lá revelado pelo IEA, que é um instituto que trata de atualizar esse tipo de valor. Então, o valor base de cálculo da doação é o valor de mercado do bem. E aí há que se verificar de forma detalhada o que pede cada uma das outras 26 legislações brasileiras. Só que não é assim para o imposto de renda. Se na doação o donatário é sujeito passivo do ITCMD, o doador é sujeito passivo do imposto de renda sobre ganhos de capital. E se a doação para o ITCMD não se discute, a base de cálculo é o valor de mercado. Mas a legislação tributária federal abre duas possibilidades de se considerar a base de cálculo ou se considerar o custo de aquisição para os bens na doação. E isso está no artigo 20 da instrução número 84 de 2001, e o indivíduo ou as partes vão eleger ou o valor de mercado do bem, tá? Considerando que a transmissão se deu pelo valor de mercado, e aí desse valor se tira o custo de aquisição, que é o valor que está lá na declaração
do doador, ou se considera como valor da transmissão o próprio valor que está na declaração do doador. Hipótese em que, se de um número eu tiro ele próprio, a base de cálculo nesse caso seria zero, ou, por outra, o ganho de capital nesse caso seria igual a zero. Não seria uma diferença positiva, como diz a legislação. Então, eu preciso saber como essa doação vai ser realizada, ainda que se atribua ao bem na escritura pública um valor para os fins do ITCMD, porque obrigatório porque por lá nós vimos o valor de mercado do bem, a base de cálculo do imposto estadual. Eu preciso saber qual das duas opções as partes dessa doação vão eleger. Se o bem segue da declaração do doador para a declaração do donatário pelo valor que já vinha sendo declarado pelo transmitente, nada há a ser recolhido a título de imposto de renda sobre ganhos de capital. O problema fica com o donatário que, se um dia for vender um imóvel, o custo de aquisição para ele vai ser aquele valor menor que ele carregou da declaração do doador. Mas se quiser já receber o bem pelo valor de mercado, então aí sim a diferença positiva entre esse valor de mercado e aquele que constava na declaração do doador será a base de cálculo, será o ganho de capital sobre o qual incidirá a alíquota provavelmente de 15%, obrigando ao recolhimento aquele que recebeu o bem. Então, isso dito, eu fico com a consciência tranquila de que não deixei escapar. Riquíssimo, Herance, riquíssima essa tua explicação, até porque fica muito claro. E daí agora eu vou com a pergunta para o Amadeu, que se nós tivermos planejamento e uma dedicação pequena para entender todo esse trânsito desse seu ativo imobiliário, desse seu imóvel, né, do seu sonho, do seu investimento, bem organizado, não há risco de ter surpresas, não é, Amadeu? Vamos falar de planejamento então. Quero doar, quero vender, quero comprar, queremos organizar o patrimônio do pai ou da mãe, quero tornar meu imóvel um crédito para eu investir em outro imóvel ou em outro sonho. O que é possível fazer de forma legal para pagar menos impostos ao transmitir um imóvel? Existem estratégias de planejamento patrimonial eficazes para isso? Amadeu, explica para nós. Pagar menos imposto é um tema que agrada a todo mundo, eu acredito, Érica. E como você bem pontuou, existem formas lícitas de se fazer isso. A principal delas, se a gente for levar em consideração o aspecto macro, é a elisão fiscal, que nada mais é do que uma forma de planejar a organização pessoal ou empresarial para que com isso seja possível reduzir a carga tributária. E o planejamento patrimonial e sucessório surge justamente para cumprir com essa premissa que a lei traz. E eu costumo dizer que o planejamento ele é feito com 3 premissas: a eficiência fiscal, a sucessão organizada e a proteção patrimonial. Quando a gente busca a eficiência fiscal, considerando o acervo patrimonial imobiliário, a gente divide na locação e na compra e venda primordialmente. Na locação, se a gente considerar os tributos que devem ser pagos pela pessoa física, no caso, o tributo é o imposto de renda, que pode chegar à alíquota de 27,5%. Não quer dizer que vai chegar, porque existem várias formas de você utilizar benefícios para conseguir reduzir essa base de cálculo e, no final, reduzir a alíquota efetiva. Mas o fato é que pode chegar a esse patamar máximo. Quando a gente considera o planejamento patrimonial e sucessório feito através de uma holding, não quer dizer que todo caso vale a pena se fazer essa empresa, se fazer essa holding. Mas nos casos que valem a pena fazer, a gente consegue reduzir a tributação total de 11,33% a 14,53%. Isso já considerando o imposto de renda pessoa jurídica, a CSLL, o PIS e a COFINS.
Então é uma redução substancial, se a gente considerar o patamar máximo da pessoa física com o patamar máximo da pessoa jurídica. E ainda tem um ponto, se essa holding tiver como objeto social exclusivamente a locação de imóveis próprios e o faturamento for de até R$120 mil por ano, então essa tributação efetiva vai ficar em 8,93%, porque nesse caso há uma redução da base do lucro presumido na base de cálculo do imposto de renda. Isso aqui eu trouxe na tributação do lucro presumido, só para ficar claro. Geralmente, nesse tipo de estrutura, o lucro real não compensa, porque a margem de lucro é muito superior ao custo. O custo de uma holding patrimonial, o custo de manutenção é muito baixo. Então faz pouco sentido, eu acredito que em 99%, para não dizer em 100% dos casos, se fazer pelo lucro real. É melhor se fazer pelo lucro presumido. Quando a gente pensa na compra e venda de imóveis, não é tão óbvio assim. Porque como o professor Herance bem destrinchou aí na parte do imposto de renda sobre ganho de capital, quando a pessoa faz uma venda do imóvel, vai pagar um imposto de renda sobre ganho de capital, que geralmente vai ficar em 15%. Só que, dependendo do ano que essa pessoa tenha adquirido o imóvel, vai haver uma redução na base de cálculo. E essa redução, muitas vezes, pode tornar o imposto efetivo zero, se ele foi adquirido antes de 69, por exemplo. Então, não quer dizer que sempre vai valer mais colocar numa holding. Mas, quando a gente coloca na holding, a gente consegue reduzir essa tributação para até 6,73%, considerando todos os tributos e considerando que o imóvel vai estar no ativo circulante da empresa, contabilmente falando, e também que a empresa tem como objeto social a compra e venda de imóveis próprios. Só que esse 6,73% ele é sobre o valor total da venda e não sobre a diferença entre a venda e a compra, como é no imposto de renda para a pessoa física. Então, quando a gente está falando de compra e venda, eu sempre digo que é muito mais importante a gente analisar a matemática, fazer conta e ver se de fato vale mais a pena uma estrutura ou outra. Nem sempre vai valer a pena a holding. E quando a gente pensa também, Érica, na doação das cotas ou na doação dos imóveis, tem uma situação interessante que o professor Herance pontuou agora no final, trazendo um complemento, que é a questão da forma, a metodologia de cálculo da base de cálculo que cada estado adota. Com a reforma tributária vai haver uma modificação, inclusive no que eu falei, de impostos sobre a compra e locação, sobre a venda e sobre a locação de imóveis também vai haver um acréscimo, mas o fato é que ainda está dessa forma que eu falei. Mas quando a gente fala na doação, cada estado tem uma metodologia própria de fazer. Aqui em Pernambuco é uma metodologia, aí em São Paulo, quando a gente fala de doação de cotas, é uma metodologia um pouco diferente da de imóveis. Então, quando você doa um imóvel, o ente tributante vai ser o estado em que o imóvel está localizado. Se o imóvel é de São Paulo, vai se utilizar a metodologia de São Paulo. Se o imóvel é de Pernambuco, a de Pernambuco. Mas quando a gente integraliza esse imóvel, o capital social da empresa, o imóvel começa a fazer parte da empresa e a doação agora não é mais do imóvel, e sim das cotas ou ações da empresa. E a empresa, por ser um bem imóvel, ela pode ser constituída em qualquer estado. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma filial em São Paulo, eu posso decidir colocar minha holding patrimonial também em São Paulo. E posso fazer a doação dessas cotas para os meus filhos e utilizar a metodologia de cálculo do ITCMD de São Paulo, que é mais favorável do que de Pernambuco, e além disso ainda tem uma alíquota menor que é de 4%. Aqui em Pernambuco já é progressivo e vai até 8%. Essa regra foi muito utilizada, chamada eleição de domicílio fiscal, foi muito utilizada e continua sendo até 2026. Passando de 2026, a reforma trouxe uma mudança substancial na competência de tributação do ITCMD e não vai mais fazer tanto sentido, mas essa é uma regra que historicamente foi muito utilizada por quem fez planejamento patrimonial e que ainda está valendo até 2026. Então, tem uma janela final que se pode utilizar e, como eu costumo dizer, todo planejamento ele é feito de forma personalizada para cada família. Então, tem que entender o patrimônio, tem que entender se faz sentido adotar essa estrutura, se a família comporta os custos, se é melhor uma sociedade anônima, uma limitada. Eu sei que tem se popularizado muito essa questão da holding e todo mundo quer fazer. Vez ou outra eu recebo alguém aqui no escritório ou alguma pergunta de alguém que tem um imóvel ou dois e quer fazer. Na maioria dos casos não vai fazer sentido, a menos que seja uma estratégia muito específica, mas não vai fazer. Então é importante que as pessoas entendam que essa forma é interessante, mas às vezes não compensa.
de toda forma, buscar pagar menos tributo legalmente é algo que é interessante e sempre que possível aconselhável. Mas o importante é seguir a lei, porque senão você vai ter que pagar esse tributo com juros, com multa, correção monetária e, além de tudo, pode responder a um processo criminal, o que não é interessante para ninguém. Então, eu acredito que essas são as principais formas de se economizar tributo. Muito conteúdo, pouquíssimo tempo. Tenho certeza que quem está escutando, que está nos assistindo, está assim, calma. Vou botar no slow motion, vou assistir de novo. Eu mesmo estou querendo pegar esse episódio e assistir mais uma vez. Por quê? Porque nós, enquanto cidadãos, já temos essas inúmeras dúvidas, né, na transmissão do patrimônio. E um ponto muito importante sobre esse episódio é pensar que quando eu tenho um imóvel que representa um sonho, uma realização de um empenho de uma família ou a dissolução de uma dívida, por exemplo, vem com ele também a responsabilidade do pagamento desses impostos, porque esse imóvel também tem uma participação na sociedade do qual ele faz parte. E é aí que entra o registrador imobiliário, é aí que entra o notário, o tabelião de notas, que auxilia você na compreensão e eu diria até nessa peneira legislativa, né? Eu quero que esse meu sonho chegue lá. O que eu preciso, quais leis eu preciso enfrentar para o meu sonho chegar naquele lugar? É aí que vem o agente delegado, o registrador de imóveis, o tabelião de notas, que te auxilia nessa ponte. Mas, Herance, você com toda a bagagem que possui na nossa comunidade registral, como o registro de imóveis se insere nesse contexto de tributos? Traduz para mim todo esse sentimento de responsabilidade que eu tenho na minha atividade para os nossos ouvintes. Qual que é o papel do cartório na formalização dessas transações e no cumprimento das obrigações fiscais? A gente, considerando aqui as possibilidades todas, eu não ficaria restrito ao registrador de imóveis, porque as operações ou os documentos que são apresentados ao oficial registrador para a prática do seu ato, quase sempre, quando o assunto é transmissão de imóvel, quase sempre passou pelo tabelião de notas, quando não passou por uma instituição que, por meio de um documento particular, mas com força de escritura pública, formalizou aquela operação. Então, não dá para considerar somente o oficial registrador como responsável por essa parte tributária que alcança o usuário dos seus serviços. Na verdade, por força do inciso 6 do artigo 134 do Código Tributário Nacional, tanto o tabelião de notas como o oficial registrador, eles são considerados terceiros responsáveis. Essa responsabilidade de terceiro faz deles não contribuintes, eles não colocam a mão no bolso para recolher o tributo que, na verdade, recai sobre os ombros do usuário. Eles também não descontam nada do usuário. O que eles têm de fazer, como terceiros responsáveis que são, é condicionar a prática do ato do seu ofício à apresentação prévia do pagamento ou da prova de quitação do tributo. Daí a importância fantástica, enorme do tabelião e do registrador na arrecadação tributária. O que seria do município não fosse o tabelião de notas e o oficial de registro em relação ao ITBI? O que seria do Estado, do Distrito Federal, não fosse o tabelião de notas, o oficial de registro em relação ao imposto de transmissão, causa-mortes e doação?
Então, o papel desenvolvido pelo tabelião de notas e pelo oficial de registro é um papel para lá de importante, porque eles influenciam diretamente e no momento extremamente oportuno a arrecadação tributária. Então, não há que se pensar numa forma mais eficiente de auxílio de arrecadação para o município, para os estados, do que o trabalho desenvolvido pelo tabelião e pelo oficial de registro. Então, eu acho que sem eles, ainda que, por exemplo, a Fazenda Nacional, ela pode se valer de recursos ou de instrumentos como a DOI, que é a Declaração sobre Operações Imobiliárias, a DIMOB, que é uma declaração também que revela a operação realizada, mas feita por outro sujeito passivo. Enfim, as fazendas públicas dispõem de muitos instrumentos, mas nada é melhor para nada e ninguém. É melhor para o município, para os 5.570 municípios brasileiros, que a figura do tabelião e do registrador em relação ao ITBI. E nada e ninguém é melhor para as 27 unidades da federação em relação ao ITCMD, que nada e ninguém melhor do que o trabalho desenvolvido pelo tabelião de notas e pelo registrador. Pergunta para eles, para os estados e para os municípios, se querem um trabalho diferente. De forma alguma. Muita responsabilidade, não é, Herance? Eu queria, de vocês dois, começando por você, Herance, suas palavras finais e do Amadeu, mas eu queria também, sinteticamente, para quem nos acompanhou até aqui, dica de ouro de vocês na hora de transferir um imóvel, sinteticamente, o que o ouvinte não pode esquecer. Herance. Eu não tenho qualquer dúvida de que o indivíduo, seja ele alienante, seja ele adquirente de imóvel, que ele esteja muito bem assessorado, que ele procure profissionais como o professor Amadeu, que tenho certeza absoluta atua com maestria exatamente pensando nessa tarefa, nessa missão, porque os riscos que nunca são zerados, mas serão extremamente minimizados, com o auxílio de um profissional do direito que atua nessa parte do direito brasileiro, que é onde atua o professor Amadeu, no chamado direito imobiliário, que a assessoria feita por um profissional como esse faz com que os riscos sejam mitigados de forma muito importante. É difícil vender um imóvel por conta, principalmente da parte tributária. Então, quando vendo, eu preciso saber tudo o que preciso fazer. Não é simplesmente pegar o dinheiro, transferir o imóvel e assunto resolvido. De forma alguma. Eu tenho de prestar contas ao fisco por conta, ou às fazendas públicas, que nesse caso a federal e a estadual estarão esperando essa prestação de contas. E quando eu adquiro, eu preciso prestar contas à fazenda municipal e, ao mesmo tempo, eu preciso verificar se o imóvel que eu comprei é seguro, se ele é seguro do ponto de vista dos seus possíveis vícios estruturais, mas se ele é seguro do ponto de vista da propriedade que eu estou adquirindo. Mais difícil no Brasil, não é, professor Amadeu? É comprar um imóvel. Os riscos da compra são realmente muito grandes. Por isso que
a demonstração de ter sido diligente na hora de comprar é muito importante. Pode, inclusive, ajudar numa demanda futura. Então, o comprador de boa-fé é aquele que vai a fundo na investigação de como é ou de como está esse imóvel em relação a tudo que o envolve do ponto de vista legal. Aproveito então para de novo agradecer o convite que me foi feito inicialmente pela Isabela. Fico com eterna gratidão pelo carinho de vocês. Toda vez que meu nome foi mencionado aqui, se fez questão de falar que estamos juntos por muito tempo, e eu digo que desde 1989 que eu não faço outra coisa senão atuar em relação principalmente ao direito tributário, especificamente para notários e registradores. Então, esse momento aqui eu reservo, guardo como um presente por todo esse tempo que estamos juntos. E agradeço também a oportunidade de ter estado com o professor Amadeu, que eu não tinha tido oportunidade de conhecê-lo antes, mas que fico muito bem impressionado. Me honra muito, do ponto de vista da nossa profissão, ter colegas com esse teu perfil. Então, fico aqui em São Paulo, à tua disposição, professor. Estando por aqui, por favor, não deixe de nos avisar. Quem sabe a gente possa um dia se conhecer presencialmente. Pessoalmente já tivemos a oportunidade, ainda que pela telinha, mas quem sabe um dia a gente tem uma oportunidade melhor, tá bom? Sigo por aqui à disposição de todos e agradeço a todos. Eu agradeço as palavras, professor Eranci, e tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade de conversar. Quando eu estiver em São Paulo, você também estiver aqui em Recife, eu faço questão de convidar e dizer que realmente muito impressionou a riqueza de detalhes que você conseguiu trazer. Eu sei que o tempo é curto, mas a riqueza de detalhes que conseguiu destrinchar aqui os tributos, tenho certeza que ajudou e vai ajudar muita gente que está aqui com a gente. E, Érica, a dica de ouro que eu teria para as pessoas seguirem aqui nesse momento seria, primeiro, entender que só é dono quem registra. E, para registrar, você vai precisar do registrador, cartório de registro. E para fazer o registro, precisa tabelionato e notas, porque tem que fazer escritura pública. E complementando esse time, eu digo que o advogado é de fundamental importância também para, como o professor Eranci mencionou, fazer análise de risco, identificar todos os riscos. É claro que é impossível realmente você livrar todos, mas com cuidado você consegue pelo menos identificar a maioria, livrar a maioria e com isso fazer uma compra e venda mais segura. É também importante que o comprador e o vendedor entendam que tem que pagar os tributos, que é a lei exige. Então, tá aí grandes tributaristas como o professor Eranci que vão poder ajudar nessa destrinchando essas dúvidas, destrinchando essa situação. E com isso, eu queria também frisar que é importante planejar. Fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório, um planejamento tributário, buscando ferramentas legais para que com isso consiga pagar menos imposto e consiga adequar melhor a estrutura para a família, para quem está comprando ou vendendo imóvel. E sobre o planejamento, eu sempre gosto de mencionar um provérbio chinês, de que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor é agora. Muita gente tem deixado de lado o planejamento pensando na reforma tributária e pensando que acabou, mas na verdade não acabou. Mudou a regra do jogo, mas ainda assim é possível fazer estruturas, é possível fazer planejamentos que consigam trazer uma economia tributária. Então, como a gente não tem como voltar no tempo, é jogar daqui para frente, para que com isso a gente consiga se adequar às melhores práticas. Então, eu queria agradecer Érica, Isabela, Domênica, professor Eranci, parabenizar vocês aqui pelo RIBcast. Eu assisti já alguns episódios e realmente é muito rico e é muito prático. Busca trazer temas que estão no dia a dia e não meramente discussões tão aprofundadas que impeça que o cidadão
que não entende profundamente da área jurídica consiga compreender. Então, parabéns pela iniciativa e eu fico aqui à disposição para sempre que possível contribuir com o pouco que sei, comparado com o professor Herance, mas dar uma contribuição aqui. Obrigado. Muito obrigada, Herance, muito obrigada, Amadeu. É uma honra para mim mediar esse nosso debate. Professor Herance, escuto o seu nome, seus ensinamentos antes mesmo de eu adentrar a atividade de agente delegada. Para mim é uma honra gigante estar aqui apresentando o seu conhecimento à nossa comunidade, assim como é uma honra apresentar o conhecimento e a bagagem do Amadeu, que trouxe para nós uma informação essencial. O registrador imobiliário, o tabelião de notas, ele caminha junto com a advocacia. Eu diria até que nós seríamos um tripé de acesso à justiça. Muito obrigada pela lembrança, Amadeu. É uma honra trabalhar ao lado de advogados como você, assim como é uma honra para mim encerrar mais um episódio do nosso RIBcast, que vocês já sabem, sai todo dia 21 de cada mês. Vocês podem assistir no YouTube, no Deezer, no Spotify. Lembrando sempre, o registrador imobiliário está de portas abertas para receber a sua dúvida. Toda vez que você olhar no peito um pin como esse aqui, né, vou até tirar para vocês enxergarem, depois se a câmera não aparecer, eu vou mostrar aqui para o Ivan esse pin aqui lindo que a gente carrega com felicidade por saber que nós somos esse apoio de conhecimento técnico e jurídico para a nossa sociedade. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Até lá!